acessório indispensável para o corredor é o tênis. Só que na hora de comprar esse calçado, tem que levar muito mais em consideração do que a cor e o preço que ele está custando. Hoje o Esporte com K recebe o treinador da Animal Runners, que já está entrando aqui com a gente, Luiz Martins. A gente vai estar esclarecendo várias dúvidas, trazendo informações, né, super importantes para a gente estar aprendendo aí e escolhendo o tipo de que tu faz. Porque geralmente a gente vai lá na loja, compra, sem um conhecimento. Então, hoje o Esporte com K vai estar esclarecendo várias dúvidas. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Aqui tá ótimo. Fechou, aqui também. Então, galera, esse daí é o Luiz Martins, treinador que a gente vai estar aqui conosco falando sobre vários tipos de tênis. Ele, inclusive, vai estar mostrando os exemplos. E acho que a gente pode começar justamente por essa pergunta. Quais são os tipos de tênis? Na verdade eu vou dar uma resumida, né? Porque é uma gama muito Existem ampla vários. de produtos, né? Mas hoje, basicamente, eu vou tratar um pouco, falar um pouco dos tênis de corrida para trilha e dos tênis para corrida de rua, tá? E Perfeito. dentre as duas vertentes, existe uma variedade enorme de calçados, cada um com a sua especificidade. E como a gente poderia, então, falar quais são os tipos de tênis para trilha e os tipos de tênis para corrida de rua? Tá. As diferenças básicas de um tênis para rua, vamos dizer que ele é feito para um deslocamento praticamente só frontal, né? Que é esse movimento que o teu pé vai fazer, né? Então, provavelmente, ele não vai ter nenhum tipo de resistência lateral para força, deslocamento lateral, e, e, a, e vai ser um tênis que, teoricamente, a parte do cabedal, que seria a parte de cima ali do tênis, mais livre, né? Quer dizer, com menor proteção, fazendo com que qualquer contato desse tênis com alguma coisa, ele vai rasgar. O tênis de trilha, não, ele já é um tênis mais forte, mais firme. E a principal diferença, assim, para quem corre trilha e rua, é a questão do solado, né? Porque o solado para maior aderência em trilha, né? Em geral, um solado de tênis para asfalto é um solado mais próximo do liso. Alguns sendo até mesmo lisos mesmo. E, por exemplo, essa questão do amortecimento. Numa corrida de rua, exige um amortecimento maior do que numa trilha? Tem que ter esse cuidado, essa relação entre conforto e amortecimento? Então, na verdade, isso é uma grande questão e que existem pesquisas até hoje a respeito disso, e muitas pesquisas são patrocinadas pelas próprias empresas de tênis, né? Mas, em teoria, o nosso corpo deveria dar todo o amortecimento do qual a gente necessita. Então, assim, nas nossas articulações, a gente ter o amortecimento já suficiente para aguentar a nossa carga, desde que nós estejamos dentro do nosso peso ideal, né? Porque, óbvio, se você tiver um sobrepeso, vai sobrecarregar as articulações e o corpo como um todo, né? E quando você... Estou falando muito rápido. Não, tá ótimo. Tá. Quando você fala em amortecimento, né, em geral as pessoas têm o costume de irem nas lojas, né, colocar o tênis no pé e falar, nossa, olha o amortecimento desse daqui. Aí põe outro, nossa, esse daqui é muito mais, tal. Na verdade, o amortecimento a gente não sente ele, tá? O que a gente tem na sensação quando a gente está provando um tênis é a sensação de conforto. Então, com mais confortável ele for, maior a sensação de amortecimento que ele vai te dar. E isso na hora do cliente, na escolha da compra, influencia diretamente. Assim. Então, assim, muitas marcas apelam mesmo para fazer tênis mega confortáveis. Cara, você colocou no pé. Eu já teve tênis assim que eu coloquei no pé, eu falei, meu Deus, eu preciso comprar, e depois, de fato, eu fui e comprei, né?
Então, é trabalhando muito mais no nosso psicológico, tá? Do que realmente a efetividade do amortecimento você não vai sentir provando o tênis. Tá? Isso é provado já, não é pesquisa. E como que eu posso. Beleza, então eu coloquei o tênis no meu pé, lá na loja, senti esse conforto. Mas aí como é que eu vou saber se ele vai ser um amortecimento, né, ideal para o tipo de prova que eu vou estar encarando, sabe? Como é que eu vou conseguir identificar isso? É, eu vou dar uma explicação mais ou menos assim, que nem eu vejo muita gente conversando. Ai, que tênis você comprou? Que tênis você está usando para os seus treinos? Que tênis você usou na prova, tal? Ah, é bom. Não necessariamente, na verdade, na maioria das vezes, o tênis que é bom para uma pessoa vai ser bom para outra, né? Em geral, existe ali uma média dos tênis tops de linha que costumam atender uma ampla gama de consumidores. Porém, são perfis diferentes, com objetivos diferentes. Eu sou uma pessoa pesada, eu tenho quase 90 quilos. Eu vou precisar de um tênis que tenha, vou dizer, um tênis mais encorpado, que tenha muito mais material para me proteger, que vai durar mais no meu pé do que, por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, né? Então, é difícil você falar assim, esse tênis é o ideal. Você consegue construir mais ou menos através do perfil do corredor uma linha de tênis que talvez vá atendê-lo melhor. Mas é o que eu sempre falo, os tênis, ele tem que a gente chama tem uma margem de erro. Tem uma chance muito grande de você comprar um tênis e errar. Né? Então, é uma margem de erro grande. Por mais que a gente faça isso, faça aquilo, avalie, tal, a chance de erro é bem grande. Né? Então, assim, o que as marcas mais tradicionais em calçados de corrida, elas têm uma linha, por exemplo, vou pegar o Pegasus, que é o tênis mais antigo de corrida que tem, que é da Nike. Ele foi lançado lá em 81. A Nike, acho que já, não sei, está no 36 dele, né? Na versão 36. O que por exemplo, eu usei o Pegasus, vamos supor. Eu me adaptei bem com ele, tudo mais. E, teoricamente, a próxima versão dele, eu devo me adaptar também. Porque, assim, como eles criam um público para determinado tênis, poucas mudanças serão feitas de um modelo, de uma versão para outra, não de um modelo, de uma versão para outra, para justamente não perder esse público que eles ganharam nesse período. Acho que eu não sei se eu expliquei direitinho, se era essa a pergunta. Consegui. Sim, sim, conseguiu explicar bem, porque geralmente acontece isso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre, numa determinada época da minha vida, eu usava mais Nike. Aí depois que eu fui como conheci a ASICS, aí quando eu fazia muita corrida de rua, eu fui para esse modelo de tênis. A gente está fazendo um marketing aqui, mas hoje, por exemplo, eu acho que eu uso o tipo de tênis errado. Porque hoje eu faço corrida com obstáculo e eu uso tênis de crossfit, sabe? Eu sei que existe um modelo de tênis específico para esse tipo de prova. Queria te perguntar agora, o que a gente poderia falar sobre a relação da pisada, porque cada um tem um tipo de pisada, com essa compra do tênis. E como que a gente pode descobrir qual é a nossa pisada? Tá. Há uns 12 anos atrás, que eu trabalhei em loja especializada em corrida, né? Lá eu adquiri a maior parte do meu conhecimento com calçados de corrida. Você tinha segmentos, né? É o neutro, o pronador e o supinador. Vamos dizer, em linhas gerais, tá? Perfeito. E hoje, os tênis para pronação ou pronação severa, tal, eles tinham uma placa na parte interna que era mais rígida para corrigir a pisada. Na verdade, não era corrigir, né? Era prestar um auxílio enquanto o corredor estava. E isso caiu por terra. Tá? Hoje, ou praticamente, ou nenhuma marca mais trabalha com essas placas.
E a maioria dos tênis, ele costuma atender a maior gama de pisadas possíveis, né? Mesmo porque financeiramente não é viável tu fazer um tênis Um específico tênis. para um certo público. E segundo que eles descobriram que assim, a maioria dos tênis ele atende uma gama muito grande de consumidores, né? E você não vai corrigir a pisada da pessoa, né? Você vai estar prestando um suporte. Eu ouço muita gente falar assim, mas olha aquela pessoa correndo, aquela pessoa corre errado, meu Deus, né? Existem formas e formas de correr. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Então, assim, não tente corrigir biomecanicamente o movimento da pessoa. Você pode fazer ajustes para que ela se torne mais eficiente, tá? E para evitar lesões, né? Mas não corrigir biomecanicamente o movimento daquela pessoa. Quando você me pergunta como saber o tipo de pisada, né? A gente vê, cansado de ver um monte de besteira por aí, né? Pega o seu tênis, olha o solado dele, vê onde está mais gasto. Se você olhar os tênis de 90% das pessoas, o maior desgaste vai estar aqui, tá? Que é a entrada da pisada de todo mundo. E a parte de trás do tênis, né? Que é a parte de trás. O que acontece é o seguinte, a diferença do movimento vai ser quando você faz a tua pisada. Você entrou aqui, você saiu para a parte interna aqui, você teoricamente é um pronador, tá? Depois eu vou explicar com mais calma. Você entrou aqui, rolou um pouquinho menos, você é um neutro. Teoricamente, a maioria das pessoas são neutro-pronadores. 70% a 75% são pessoas neutro-pronadoras. Aí você entrou aqui e saiu um pouquinho menos aqui, com o dedinho aqui, você vai ser um supinador, tá? Em linhas gerais. Por que é perigoso você avaliar pelo tênis da pessoa? Primeiro, essa pessoa usa esse tênis no dia a dia, você caminhando, você faz um movimento, você correndo, você faz outro movimento, tá? Então o desgaste vai ser diferente. Eu já vi gente analisando pela sola do sapato social da pessoa. Provavelmente ela nunca correu no sapato social. Então, assim, o ideal é uma pessoa que entenda disso. E eu aprendi muito a analisar no visual. Na loja onde eu trabalhava, a gente tinha uma placa onde você passava correndo e ela feria os maiores pontos de pressão. E tinha que fazer repetidas vezes, porque assim, a pessoa, inconscientemente, ela chegava na placa, ela mudava o tipo de passada. Porque ela precisava pisar numa placa, né? Então, assim, vai muito da pessoa que está avaliando, o teste de esteira também. Então, assim, vai muito mais do visual e do profissional que está avaliando do que qualquer teste. Eu, hoje em dia, sei lá, se eu pegar uma pessoa correndo, tem até alguns vídeos no perfil ali da Animal Runners que eu peço para alguns alunos para eles me mandarem um vídeo do início da corrida deles, né, na esteira, com 1 minuto de treino e depois de 30 minutos, filmado por trás, tá? Desse vídeo eu vou conseguir assim avaliar duas coisas, né? Ver se a pessoa tem alguma pisada, alguma coisa que seja muito extrema, muito diferente, fora do comum, né? Que a gente talvez precisa fazer um fortalecimento, algum trabalho mais específico, tá? Para ela aprender a lidar com aquilo. E para avaliar o condicionamento físico. Se você pegar uma pessoa no começo de uma prova e filmar ela correndo, e você pegar, principalmente as provas mais longas, né? Você pegar ela no final da prova, cara, você vai ver que o movimento de pronação dela vai ser muito mais acentuado, tá? Porque a musculatura já não está mais em condições de manter a pisada, então a tendência é cair mais, cair mais. Você pega ultramaratonistas em final de prova, você vê a diferença absurda, né, dessa pisada desde o começo lá. Então, por exemplo, num treino de meia hora ali, eu consigo, de certa forma, avaliar até um pouco de qual é o condicionamento físico que a pessoa está. Acho que falei bem das pisadas, né? Não sei. Falou. E tipo assim, nas minhas leituras, né, antes de estar entrando aqui, eu vi que dava para fazer em casa, até acho que tu pode validar isso ou não. Que pegava uma folha, asfite, molhava a sola do pé e pisava ali. Não dá para aferir assim, então.
Não. É a mesma coisa. Nem sei se tem ainda. Nessa época eu estava nessa loja, tinha outros lugares que tinham um teste que você ia. Era tipo um gel, alguma coisa assim, não me lembro Uhum. exatamente. Você pisava e ali ficava. Como se fosse a calçada da fama. E ali ficava apertando o teu pé. Cara, é estático, né? Você não está avaliando a pessoa em corrida. Você está avaliando Sim. ela estaticamente. Eu parado em pé é de um jeito. Eu correndo pode ser totalmente diferente. Não necessariamente. Porque, assim, tem uma teoria de que, até alguns estudos tal, a maioria das pessoas que tem o pé plano, o pé chato, tende a ser pronadora. Mas não necessariamente. Né? Então, assim, uma pessoa que tiver um pé chato, se ela fizer um teste desse, provavelmente vai dar muita pressão ali na área interna, mas não necessariamente ela é uma pronadora, né? Por isso que é importante você avaliar em movimento. Muito, como é que eu poderia falar? É esclarecedor isso, porque às vezes a pessoa quer descobrir qual é o tipo de pisada dela e ela fazer a mesma ação que eu, pesquisar na internet. E aqui Sim, a gente sim. já viu que na realidade realmente tem que ser em movimento isso. E quando a gente fala das diferenças tipo, de tipo de terreno, foi uma coisa que a gente conversou nos bastidores. Por exemplo, nos de trail, tem terrenos que são diferentes, sabe? Vai ser uma trilha ou vai ser muita subida, enfim, daí eu queria que tu falasse sobre isso. Tá. Eu vou. Pode inserir já os tênis de corrida de rua também, as diferenças ou não? Claro, claro. Podemos falar Tá. da diferença dos dois. Eu vou começar assim. Vou pegar os tênis para ficar mais fácil de visualizar. Vamos dizer, um tênis de treino, tá? Robusto, grande para uma pessoa pesada como eu, por exemplo, tá? De Esse é o tênis 70 a de 80 rua. quilos. Oi? De 70 a 80 quilos. Eu tô quase nos 90, né? Mas tudo bem. São 89, mas tá 89,80. Então, assim, por exemplo, tá? É um tênis mais pesado. Mesmo porque, cara, se Uhum. eu peso 89 quilos, diz para mim qual a diferença vai fazer os 100 gramas a mais de um tênis. Se ele, nesses 100 gramas ele vai me dar mais conforto, ele vai dar uma durabilidade maior, ele é um tênis mais reforçado, ele tem algumas partes aqui, enfim, tá? Para um tênis, por exemplo, esse já é um tênis bem mais para o lado minimalista. Você vê Sim. uma coisa da solado carbonizado, esse solado preto, que é para durar mais, tá? Então, esse tipo de solado, ele desgasta muito menos do que esse, tá? Claro. Que é um tênis minimalista para performance, tá? Leve. Não Parece ser pesa leve quase ele nada. também. Se eu colocar um tênis desse no meu pé, provavelmente ele não vai durar 100 quilômetros, tá? Então, assim, não adianta, né? Além de eu poder estar me lesionando, enfim, é mais pela questão de custo-benefício mesmo. Porque assim, eu já usei tênis leves, eu tenho, ó, vou dar um exemplo do meu tênis levinho, aqui, ó, esqueci de mostrar. Meu tênis levinho, tá? Ok? Uhum. Meu tênis levinho mostra ali os furos. Olha o meu peso aqui, ó, tá? Esse tênis, ele não tem 200 quilômetros, tá? No meu pé. Se fosse no pé de um corredor levinho, etc., esse tênis ele ia, cara, passava dos 500 quilômetros fácil, né? Outra coisa importante, que eu ia falar, era com relação ao peso. Lembrei. Por exemplo, um corredor leve com um tênis desse vai conseguir fazer uma prova de 21K tranquilo. Comigo, Perfeito. com 10 quilômetros, eu sinto muita dor no pé. Eu passei do sexto, sétimo quilômetro com ele, eu começo a sentir muita dor. Na sola do pé, eu começo a sentir o chão mesmo, tá?
Então, são diferentes, por isso que eu falo. Não necessariamente esse tênis vai ser ruim para mim, pode ser bom para você. Tá? É muito do perfil do corredor, da pessoa e das preferências, gostos pessoais também. Indo para a linha de trilha. Ah, mas tênis de trilha é tudo igual. Tem os cravinhos embaixo e bora para trilha. Você falou do tênis de crossfit, tem muita gente que usa tênis de crossfit para trail. Tá? Tá tudo bem. E assim, tem alguns tênis bons, porque o tênis de crossfit, de certa forma, ele também é construído para um deslocamento lateral, né, para você fazer alguma coisa diferente. Eu nunca usei um tênis de crossfit para correr, então eu não posso falar com propriedade, tá? Mas eu já vi tênis de crossfit, né? A Reebok, aliás, ela tinha tênis de crossfit e trail, que ela usava meio que um tênis híbrido para as duas funções, né? Agora eu vou te mostrar uma diferença de dois tênis de trail, tá? Tá, Um tênis perfeito. levinho, tá? Performance, tá? Certo. Legal. Pessoa leve vai fazer 50 quilômetros com esse tênis numa boa. Uhum. Eu, em 15, já não aguento, tá? Um tênis mais típico de ultramaratona. E você vê que ele tem um solado um pouco mais grosso, né? Para dar mais Sim, conforto, porque você vai ficar mais tempo com ele no pé, tá? É um tênis para você correr 80, 100 quilômetros e vai embora, tá? Ele vai te dar um conforto. E ao mesmo tempo, né, até bom para falar aqui, eles têm o mesmo drop, né? Para as pessoas que não sabem o que é drop, o drop é a diferença da parte da frente para a parte de trás. É do salto, vamos dizer. Levando para um. É o salto. Então, por exemplo, esse tênis tem drop 4 milímetros de drop. Fala. As pessoas pensam que é a altura dele. Não é. Ele tem, vamos supor, 20 na frente e 20. 20 na frente e 24 atrás. Então, ele tem 4 milímetros de diferença. perfeito. Esse daqui também tem, apesar dele parecer mega alto, ele não é tão alto. Por dentro ele é fundo, ele só é confortável dos lados, ele abraça o pé. Por isso ele é um tênis mais Certo. confortável. Ele é um pouquinho mais pesado que esse, o que numa prova longa desse tipo, você vai preferir usar um tênis mais confortável, um pouquinho assim, acho que dá 20 gramas de diferença de peso, um pouquinho mais pesado, mas que vai. Outra diferença, o solado. Isso a gente tem um grande problema no Brasil, tá? Os tênis de trail, a maioria deles, Estados Unidos e Europa, né? Eles são feitos para os terrenos dos Estados Unidos e da Europa, não são feitos para os terrenos brasileiros. O que eu vejo? Muita gente usando tênis com solados que a gente chama agressivos, que são cravos, praticamente cravos de chuteira. Esse daqui é Chuteira. baixinho, não dá. Mas esse é baixo ainda, tá? Esse daqui que eu tenho um pouquinho mais alto. Ó, tá bem alto. Ó, Sim, tá? Esse tipo de tênis seria mais indicado para o quê? Um terreno de lama, né? Vamos pegar esse daqui, por exemplo. Quanto mais espaçado ele for, melhor é para você usar na lama, tá? Porque a lama não gruda, não adere aqui. Porque se ele é mais fechadinho assim, ó, um pouquinho mais número de cravos, a lama vai aderir aqui e vai formar um bloco que vai te fazer escorregar, sim. tá? Outra coisa, o solado de trail, ele tem as garrinhas sempre desenhadas de forma com que vai te dar contato assim e na hora de descer não te faça escorregar. Então ela vai travar na hora de descer, né? Então, para segurança também é importante. O que mais? E outra coisa, a gente tem um sério problema no Brasil que as marcas não trazem os seus tênis de trail para cá. Ainda a gente tem um mercado muito pequeno aqui.
Até de tênis de corrida, apesar de a gente pensar que vende muito, o Brasil é um mercado muito pequeno. E as marcas acabam trazendo coleções. Esse tênis aqui, por exemplo, é o 2, tá? Comprado faz 3 meses, a versão 2 dele. Na Europa, eles já estão usando o 4, quando esse Nossa. 2 foi comprado aqui. Quando esse 2 foi lançado aqui, não comprado. Tá? Então, assim, a gente está muito defasado e é isso, né? Pela demanda. Então, assim, eles não têm interesse e o tênis chega aqui muito caro, então eles acabam não trazendo porque acabam não vendendo. Que ponto legal, porque tu falou justamente das diferenças de garrinhas. E um abraço para nossa banda aqui de Tubarão, a P115, e o casal que não para, eles falaram lama. Na hora que tu falou lama, eu pensei a mesma coisa, eu fiquei igual o emoji ali, todo feliz já, porque a saudade tá grande. E realmente tem essa diferença, porque eu fui com um tênis que não era assim, eu fui com um tênis CrossFit. O tênis CrossFit, ele é totalmente liso embaixo, sabe? As garrinhas são mais internas, assim. A lama gruda ali e eu caí, entendeu? Eu caí Vai justamente por escorregar. causa É a disso. mesma coisa que tu pegar esse solado, entendeu? Para o Uhum. deslocamento lateral, o CrossFit iria. Por exemplo, se você for pegar um dia seco, por mais que tenha trilha seca, e não tenha muita descida em pedra, tudo mais, esse tênis vai segurar melhor. Agora, o que acontece? Em geral, o que eu recomendo para a pessoa? Porque ela não vai ter um tênis para cada coisa. São tênis mais híbridos, calçados mais híbridos. Por exemplo, esse daqui. Ele, ao mesmo tempo que ele tem as travinhas, ele tem um pouquinho mais unido. Porque se você for subir, se você pegar pedra molhada, por exemplo, a tua estabilidade aqui, que era boa na lama, esquece. Vai escorregar. Porque você vai estar comandando numa chuteira, tá? Numa chuteira, vai pegar esse daqui que é mais claro. Tá andando com uma chuteira numa pedra, vai escorregar ali. Ó, tênis meu, também pouco rodado, ó. E tudo no mesmo local. Isso porque eu procuro achar alguns que são mais reforçados aqui. Mas não adianta. Vamos lá, que Eu mais? gostei. Olha, acho que a gente poderia falar agora. As meninas estão ali falando sobre treino de lama, coisa boa. Olha, eu acho que tem os dois lados. Tem gente que gosta e que não gosta. Eu sou do time de que realmente é apaixonada. Se eu pudesse agora correr os 15 quilômetros de lama, lá estava a Camila novamente correndo. E qual é a relação de custo-benefício na hora de economizar? Até foi algo que eu comecei a live falando disso. Geralmente a pessoa vai lá, que tênis bonito, que tênis barato, promoção. Então, qual é essa relação? Como é que eles podem lidar melhor com isso na hora de comprar o tênis? Tá. O Ney, para parar de furar o dedão, corta a unha. Aliás, depois uma coisa importante de falar é sobre o tamanho do tênis, tá? Me lembra. Tá? Pode deixar. Custo-benefício. O que eu recomendo? O brasileiro ele tem o costume de sempre achar que o mais caro é o melhor. Né? Na época que eu vendia tênis, a nossa recomendação era venda o tênis adequado ao cliente. Por exemplo, na época, a ASICS, nos Estados Unidos, o tênis mais vendido deles era o intermediário, que era o que atendia 70% a 80% da população. Tá? E o tênis que a gente mais vendia no Brasil, que era o mais caro, fazia 5% nos Estados Unidos de venda. Por quê? Né? A gente tem essa impressão de que o mais caro é o melhor. Na verdade, ele era mais caro porque era para um público mais específico. Ele era para pessoas mais pesadas, com uma pisada mais para o supinado, que geralmente o supinado é de 10% a 15% da população mundial. Então, assim, é um tênis muito mais específico, mas as pessoas compravam porque era o mais caro. Então, assim, não é porque é o mais caro que é o melhor. Pode ser o mais caro o melhor, mas não necessariamente, tá? Outra coisa, lançou o Adidas Parley 2, esse daqui, vai? Cara, eu vou lá e compro. Não, lançou o Uhum. Adidas Parley 2, é hora de você procurar o Adidas Parley 1, tá? Mesmo porque ele vai ter uma diferença estrutural, que eu te falei, eles mudam muito pouco de uma para outra.
né? Então, assim, o que você vai pagar a mais não vai valer a pena, né? Então, assim, em geral, um tênis de linha anterior de um ano atrás, ele pode estar custando, sei lá, às vezes 30, 40% a menos, né? Sim. E quem tem as pessoas que têm desvantagem, por exemplo, do 40 ao 42 masculino e do 36 ao 38 feminino, cara, são os que nunca sobram. Então, assim, Aham, é isso aí. mulher com pé 34 é uma maravilha. Você acha a coleção de 3 anos atrás, né? Homem com pé 39 ou homem com pé 44, 43 até, você acha coleções anteriores, né? Eu calço 41 em geral, né? Importante isso também. Procure focar sua numeração na numeração americana, tá? Por quê? Cada marca costuma trazer para o Brasil uma numeração diferente, tá? Então, por exemplo, vamos supor, a ASICS considera o 9,5 o 41 aqui no Brasil. Aí vem a Adidas e considera o 9. Uhum. Porque ela conseguiu importar aquele tamanho, ela não está nem aí. Ela conseguiu, ela importou, ou estava sobrando no estoque lá, manda, porque lá eles usam o meio e meio. Alguns tênis do Brasil você até consegue comprar de meio e meio, tá? Mas são raras exceções. O que acontece, e com frequência, a ASICS traz o modelo 10 do tênis agora, o modelo 10, o 41 ela traz o 9. O ano que vem ela traz o 9,5, o mesmo tênis, tá? Com meio número de diferença. Então, assim, se você souber a tua numeração americana, primeiro que nenhum vendedor vai te enganar, né? E segundo que, assim, é mais seguro. Apesar que varia de modelo para modelo e varia de marca para marca. Então, assim, da mesma marca, você pega tênis 9,5 e 9,5, um serve, o outro não, né? Então, assim, o Uhum. ideal é provar. Eu compro tênis só pela internet por morar aqui. E, assim, nunca errei, mas, assim, a chance de erro diminui quando você sabe a tua numeração americana. Eu sempre pergunto, tá lá 41 no site, se não tem a numeração americana, eu pergunto, qual que é a numeração americana do tênis de vocês? Né? Para ter certeza. Outra coisa, Perfeito. aproveitando que eu falei para falar de tamanho de tênis, qual o ideal de um tênis de corrida? Né? Quando a gente vai comprar um tênis de corrida, diferente do nosso tênis do dia a dia, geralmente costuma ser um número maior. Deve ser um número maior. Tem gente que chega a usar até 2 números maiores. Você deve ter pelo menos meio dedão de folga ao pressionar aqui na frente do teu dedão. Meio, fica atento que pode ser isso aí, ó. Quando você pressiona. Outra coisa, não adianta você pressionar o dedo do tênis sentado, tá? Você tem que estar em pé. Porque aí o peso do seu corpo está distribuído. Durante a corrida, acontece a vasodilatação. O que acontece? O pé incha. O que Sim. acontece? O tênis vai ficar pequeno, vai bater a unha roxa, cai. O que mais acontecia quando eu vendia tênis, uma das coisas que mais acontecia era assim. Primeiro que você pega tanta prática que você olha pro pé da pessoa, você já sabe o tamanho que ela calça. Aí a pessoa vinha, em geral mulher, porque a mulher não gosta de ter um pé maior, né? Não todas, mas a maioria acha esteticamente feio, tal, tal, tal. Aí eu olhava e falava, vai, 38. Eu já sabia que era 38. Vai, você traz um 36 para mim? Eu pegava o 36 para mostrar que estava apertado e já levava o 37 sabendo que o ideal seria o 38, né? Perfeito. E tentava, assim, conscientizar a pessoa do começo ao fim de que ela estava comprando a coisa errada, né? Aí comprava o 37, vamos supor. Dava um mês e ia lá reclamando que o tênis não prestava, com unha roxa, com... E aí eu falava, olha, eu te orientei, né? Isso não é defeito de fabricação do tênis, então não cabe troca, tá? Apesar de algumas lojas trocarem, não deveriam, tá? Não cabe troca. Então, assim, procure sempre comprar o tênis de meio a um número maior do que o seu, de uso do dia a dia, tá? Óbvio que ele não fique folgado. E para que serve o cadarço? Justamente para você ajustar. O importante é que ele esteja bem ajustado ali na parte do tornozelo, da língua.
E ele tem o cara. Por que você podia fazer um tênis fechado, que só fechasse aqui? Justamente porque os Sim. pés são diferentes. Você regula o cadarço de acordo com o seu pé. Você tem um pé mais alto, um pé mais baixo. Para isso que serve todo esse cadarço. Não é só aqui em cima. Tudo isso daqui você vai ajustar ao tamanho do teu pé, tá? Ao tipo de pé que você tem. Acho que é isso. Gostei. E principalmente essa parte do cadastro, todo mundo sempre foca só aqui, né? Quando na realidade tu pode, se teu pé é mais chato, tu pode estar abrindo, né? Deixando do jeito que Sim, teu pé é, né? Geralmente a tem gente muita tenta gente que tem essa adequar o parte tênis do ao pé nosso bem pé. alta. Ó. Não, o pé é o tênis. É isso que eu quis dizer. E, Luiz, a gente teve uma pergunta que eu acho importante esclarecer. Deixa eu encontrá-la. Ela perguntou numa corrida que tem pedra, subida, lama. Então, o ideal seria um tênis híbrido. É, o ideal é partir para uma linha que não seja nem cravos tão grandes. Obviamente, um tênis de trail, tá? Mas um Sim. tênis de trail intermediário, né? Que é mais difícil. Os europeus, principalmente, têm costume, a Salomon tem costume, você pode ver a maioria dos calçados da Salomon, cravos altos, né? E, por exemplo, você pega um estradão com um tênis com cravos altos, cara, vai parecer que você está correndo com uma chuteira. Aí você ouve. É muito engraçado você ver largada de corrida de trilha que geralmente sai de um asfalto ou de um pavimento, você vai são todos Uhum. aqueles cravos batendo no chão, né? Que não foram feitos para aquilo. Mas a maioria das provas de trail, elas não são 100% trail. Então elas pegam trecho. E até estradão, se o chão estiver bem batido, vai ser incômodo, né? Então, assim, eu particularmente acho que é um tênis muito específico. Só se você tiver dinheiro para gastar à vontade. E aí você tem hoje eu vou fazer um treino só de lama. Vou pegar o meu tênis lá para fazer o meu treino de lama, né? Do contrário, eu acho que não vale a pena. Eu vi uma outra Perfeito. pergunta ali de Palmilha também, não sei Sim. se era próxima, se tinha mais alguma coisa, não sei. É palmilha mais grossa. Ela fez um comentário que palmilha mais grossa pode ajudar com um tênis maior para aquele. Eu esqueci o nome dele, Brunei, que está relatando ali sobre aquele problema dele de rasgar e tal. Então, o ideal é você usar a palmilha do próprio tênis, tá? Porque a palmilha foi feita para ele. Ponto. Sim. É a mesma coisa que tu rebaixar um carro. O engenheiro pensou naquilo, tu vai lá e corta as molas do carro e abaixa. Não. O tênis foi pensado para ter uma palmilha própria. O que existe, tem fisioterapeutas que trabalham só com pé e pé de corredor e que fazem palmilhas para aquele tipo de pessoa, né? Que é a palmilha personalizada. O pé direito é de um jeito, o pé esquerdo é de outro. Eu já vi coisas assim, já vi palestras impressionantes que, por exemplo, o cara chega, ele pegou uma menina, a menina estava assim, ó, parada, estática, foi fazer a análise dela, estava assim. Ele pegou, cortou um pedacinho de EVA e colocou embaixo do dedão dela. Um pedacinho de EVA, colocou. Depois a menina de frente, a menina estava assim. Eu juro. Eu falei, não é possível. E a menina era amiga nossa, estava na plateia, não era combinado, né? Tipo hipnose. Não. Realmente. Então, assim, tem sua eficiência. Né? Pode falar. E o, o Gelson, ele fez essa pergunta. Hoje se ouve muito falar em tênis com fibra de carbono. Será que é a nova tendência? É uma nova tendência e, na verdade, uma nova moda. Porque as marcas elas precisam lançar novidades. Né? Vale investir num tênis com fibra de carbono? Na minha opinião, como custo-benefício, não. A não ser que você seja um atleta de altíssimo rendimento, que viva disso, seja um profissional disso, e que essa pequena diferença do tênis vai fazer Uma vai fazer diferença diferença no teu durante. resultado. Principalmente
provas rápidas, né? Quer dizer, por exemplo, para um ultramaratonista, assim, cara, Não não vale a sei. pena, né? É. E eu digo que, Porque assim, quando os caras são rápidos, o pessoal, principalmente da corrida de rua, esse pessoal, cara, o que você colocar no pé desse cara vai correr. É muito louco, assim. O cara muda de patrocinador, muda de marca, muda de tênis e continua com o mesmo tempo, assim, sabe? É que se faz todo um marketing em cima disso, de um lançamento, de eles lançaram o Nike Shox. Quem lembra do Nike Shox? Lá atrás. O Nike Shox foi lançado para corrida. Anos depois, viu-se que aquilo era totalmente instável, que as pessoas podiam cair com aquilo, né? Voltando um pouquinho no assunto, Camila, que eu lembrei, isso é importante falar. Quando eu falei do drop, em geral, tênis de trilha, eu recomendo drop mais baixo, tá? Por quê? Em geral, os tênis de trilha têm drops mais baixos. A trilha trabalha com estabilidade e o drop vai influenciar na estabilidade. É a mesma coisa que você correr sem salto e de salto, sim. tá? Corrida de trilha, você faz isso. A corrida de rua, você faz isso. Então, assim, aqui pouco vai influenciar essa estabilidade da altura do drop, tá? Eu já não acho muito confortável nem para o tênis de rua muito drop, tá? Você correr de salto, vamos dizer. Mas, se você preferir, tudo bem. Mas para trilha, eu acho que se você puder baixar o drop, um drop Melhor. entre 4 e 6 milímetros, eu acho bem legal para corrida de trilha. Luiz, e falando como que a gente pode conservar melhor o tênis que a gente tem hoje? Beleza, a gente comprou lá, e aí como é que a gente conserva melhor o nosso calçado? O ideal é o chulé, tô brincando. Quanto menos você lavar o tênis, quanto menos você imergir ele em água, mais tempo ele vai durar, tá? Quanto menos sabão você usar, mais tempo ele vai durar. Eu sou um cara chato com isso. Se eu pego lama, se eu pego coisa, eu chego e lavo o tênis. Não é o ideal, mas eu não aguento, né? Já fui pior. Hoje eu já consigo relevar muito a sujeira do tênis, né? Tanto que caiu um monte de areia aqui dos meus tênis sujos. Mas, mas antes eu lavava muito. Basicamente é isso. Conservar o tênis é quanto você vai lavar ele mais ou menos. Quanto vai durar um tênis? Pode durar 100 quilômetros, depende do perfil de corredor. Eu vou te dar dois exemplos. Mariana usando esse tênis. Vai andar Tá, 800, 1000 quilômetros com esse tênis. E vai estar bom, vai estar sentindo conforto. Luiz, se usasse um tênis igual a esse, provavelmente com 400, pode aposentar. Se ele já não tivesse rasgado antes, né? Só que dependendo do rasgo eu relevo e continuo usando, né? Mas se é alguma coisa que incomoda, que pode machucar durante o treino, a prova, aí eu encosto ele. Mas a metade da vida útil do tênis. Então vai. Cara, gasto muito mais de tênis do que ela, e o volume de treino dela é mais do que o triplo maior. do meu, né? Então é muito relativo. E a parte de conservar isso, não tem segredo. Lavar o mínimo possível e, e cuidar, sei lá, que nem sai correr uma prova de trilha e não vou bater numa pedra. Não tem como, né? Você não Sim, pensa. tu tem que encarar ela e deu. É. E teve um comentário ali, que até a própria Mari disse pra gente voltar, que é um fisioterapeuta falando, Jorge, Luiz, o melhor seria realizar uma calma, baroposturologia. Caramba, eu Posturologia. nunca tinha ouvido falar disso. Que massa. Para ver como é que funciona isso, para ver a pisada se realmente é preciso fazer ou confeccionar uma palmilha para o corredor. Nunca tinha ouvido falar disso, tá? Isaac, confirma para mim, mas eu acho que esse é o nome técnico do teste de pisada. Ah! Me Tá? pegou despreparado, Isaac. Assim, quem trabalha especificamente com isso e que vai fazer a palmilha, o ideal é exatamente avaliar o corpo inteiro.
né? Vai fazer a palmilha específica para cada pessoa. Eu já vi, inclusive, com um fisioterapeuta fazendo avaliação de uma atleta. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas era uma atleta de seleção brasileira. E também isso faz mais de 10 anos. Ela já deve ter aposentado faz tempo, coitada. E ela sentia muita dor nas canelas. Dor na canela. Assim. E, cara, ele falou, a gente já tinha feito tudo quanto era tipo de avaliação com ela, né? E aí eles foram descobrir que a dor nas canelas dela eram referentes à visão. Tá? Era a forma que ela olhava. Eles vieram fazer treinos com lápis, trabalhando o olhar dela. Sim, o negócio Caramba. tu nunca imagina. Então, assim, uma dor na É? canela pode ser um problema de visão. Quer dizer, então, pode ser silicone, pode ser, cara, muito, sei lá, tem N coisas para falar. O Isaac falou ali que é a Baropodor, esqueci o nome, é justamente o teste da pisada que a gente tinha falado. E, e falando algo que tu também queria destacar aqui, que eu acho bem interessante, sobre os treinos descalço. É recomendado? Sim. Eu tenho estudado, estou estudando bastante isso, né? Porque é uma coisa que eu comecei a usar para mim, né? Uhum. E comecei a estudar atletas que fazem isso, profissionais, ler pesquisas sobre correr descalço, né? Mas não é você pega do dia para a noite e começa a correr descalço, feito um louco em qualquer lugar, de qualquer forma. O nosso corpo foi construído para andarmos descalços. Só que nós, com o passar do tempo, desde pequeno, os nossos pais, a nossa família, quer enfiar alguma coisa no nosso pé. Tanto que, em geral, a maioria das crianças que eu vejo, tu coloca alguma coisa no pé dela, a criança tira. Tu coloca até meia, a criança tira, a criança tira. É o próprio instinto que a gente tem de andar descalço, de estar descalço, e que hoje não é mais estimulado. Né? Mesmo porque a gente vive, em geral, em grandes cidades, em grandes centros, e não dá para andar descalço. Né? Então, assim, que nem com os meus alunos, como eu faço? Antes de recomendar alguém andar descalço, e correr descalço, a gente fazer um período de adaptação. Né? Primeiro você precisa saber se a pessoa já anda descalço. Não. Então você vai começar a andar descalço dentro da tua casa. Né? Tentar ficar o máximo tempo. Ah, você usa salto alto? Ah, uso. Então, cara, você vai descer do quinto andar para o primeiro. Né? O tênis ele ainda tem um dropzinho. Né? Então, cara, a questão do tendão ali, que o tendão está encurtado, né? Você vai fazer isso daqui, você vai sentir muita dor. Então, assim, então você vai partir para um calçado mais baixo. Correr de chinela, tem muita gente que corre de chinela, que são os guaraques, né? Que o pessoal chama. Então, na verdade, a guaraque seria praticamente o mesmo que você correr descalço, só com uma proteção, né? Para evitar que algo te machuque o pé, por exemplo, né? Porque leva um tempo até a gente formar uma casca rígida ali que protege o pé, que era para o nosso pé ter mesmo, né? Por isso que a gente tem a sola do pé mais grossa, né? E aí a gente lixa, cuida do pé, tal, não sei o quê. E a gente está tirando essa proteção, na verdade. Então, é interessante, mas tem que ter muito cuidado, tem que ter conhecimento, né? E não sair que nem louco, correndo descalço do dia para a noite. Eu tava com uma dor no pé, na sola do pé. Aliás, Isaac, eu vou te visitar em breve. E, e, e eu comecei a correr descalço, assim, colocar mais treinos descalços na minha rotina. Cara, quando eu corro descalço, obviamente, na praia, nas dunas e aqui no quintal de casa, tá? Que é praticamente tudo grama, grama ou terra. Eu não sinto uma dor e não acordo no dia seguinte com dor. Né? Então, assim, além de tudo aquilo que eu estou lendo, eu estou fazendo a prova viva comigo. A Ingrid, que estava aí Sim. na live, não sei se ela está ainda, ela não tinha costume de fazer treino descalço. Né? Ela não consegue correr descalço, mas ela faz com Five Fingers. O Five Fingers
ele é tipo um tênis, não é um tênis, né? Ele é o pé, ele é uma borracha que protege o pé, vai. Ele serviria mais ou menos para a mesma coisa que eu falei das sandálias, das Huaraches. Né? Olha a Ingrid ali. Hoje mesmo ela fez um treino descalça com o Five Fingers, fez 8 quilômetros. Então, assim, também não é você vai começar, eu treino 20 quilômetros, então fazer os 20 quilômetros descalço. Não, né? Então, é uma questão de adaptação. Eu sou super a favor. Estou estudando bastante o assunto ainda, que eu acho que cabe muito estudo, né? E Claro. até agora só estou vendo coisas positivas, né? Mas é adaptação. Então fica a gente explicado aqui e informado para as pessoas que é recomendado sim, então, tá fazendo esse treino descalço, claro, com cuidado e conhecimento. É isso. E com orientação. Orientação. Porque você Perfeito. fala para as E o que que a pessoas gente assim, poderia. a gente fala para as pessoas, começa devagar. Aí ela correu essa semana 5, não deu nada, semana que vem ela já corre 10. Então ela já dobrou o volume. Então, cuidado. E o que que a gente poderia estar falando agora, assim, como mensagem, assim, final mesmo, mas alguma consideração que a gente ainda tem que destacar que é importante sobre esse tema de tênis ideal, de tênis de corrida, o que que poderia a gente estar falando, assim, de bem importante agora para ir finalizando? Tá. É mais um. Lembrar que o teu cabeleireiro, o teu colega de corrida, o teu companheiro não são especialistas em calçados, e não é o que é bom para eles vai ser bom para ti. Então, assim, eu sempre costumo, eu sempre me coloco à disposição dos meus alunos também. Quero comprar um tênis, eu posso te ajudar, né? E a chance de erro ainda existe. Por melhor que for o profissional que vai te ajudar, existem lojas especializadas com profissionais especializados e treinados para isso. Mas pode dar erro. Você pode comprar um tênis e, cara, eu compro tênis e não dá certo para mim, né? Então, assim, procure pessoas que realmente entendam, porque aí você vai diminuir as suas chances de erro. E a tendência dos preços de tênis, que já são caros, hoje os tênis top de linha, que custavam 700, já vão chegar em 1.000, e daqui a pouco, com questão do dólar, 1.200, e eu vou falar que um preço bom de tênis é 700, o que para mim é um absurdo, assim. Mas é Sim. isso. E para você comprar e não dar certo, né? Então, assim, muito cuidado com quem te orienta e com quem você está buscando orientação. Tá? Às vezes a pessoa que está te orientando ela não tem culpa. Você que tem que saber onde você está indo buscar a tua informação. Né? Tem muitos canais da internet que falam sobre tênis, calçados. Cuidado também, porque às vezes eles têm parcerias com algumas marcas, estão fazendo lançamento de algum produto de uma determinada marca que eles ganharam. Então, assim, tudo isso você precisa pôr na balança na hora de comprar. Tá? E às vezes o perfil dele é totalmente diferente do teu. Tu pega lá um cara falando, ele é mega magrinho, corredor, performance, tal, tal, tal. Eu sou pesadão, não sei o que, só treino, não quero tempo e tal. Então, para ele, provavelmente vai ser diferente do seu a preferência. Né? E queria agradecer você, Camila, muito obrigado. Acho que foi muito importante estar aqui esclarecendo as dúvidas. Adorei a entrevista, adorei as perguntas. Obrigado a todo mundo que participou da live aí. Gostei mesmo. E o canal da Animal Runners, no direct ali, está aberto para quem quiser fazer pergunta. Tem o nosso WhatsApp ali no perfil da Animal Runners. Pode mandar, tem dúvida, tal, tal, tal. Não sou aluno de vocês. Não, pode mandar. Eu faço questão em esclarecer assim, porque a gente vai ter prevenido lesões. E tênis é uma questão de saúde pública, tá? É um crime algumas coisas que são fabricadas e vendidas. Então, muito cuidado. Luiz, eu que realmente gostaria de agradecer, porque a gente já está com essa entrevista marcada já há bastante tempo e foi exatamente como eu esperava, super dinâmica, informativa e principalmente, né, a gente está aqui contribuindo com uma informação que é pouco falada às vezes e que é dúvida dos atletas que estão aqui nos assistindo e que também vão assistir a gente posteriormente. Muito obrigada, tá? Eu que E agradeço. sucesso durante essa pandemia, né? A gente
vai correndo cada um no seu local, mas com certeza vai se ajudando dessa forma e se mantendo conectado. Obrigada mesmo. Sim. Obrigado, Camila. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Então, galera, esse foi o Esporte com K deste domingo. A gente falou aí sobre tênis ideal, sobre pisada, sobre custo-benefício. Foi um bate-papo super descontraído, muito legal, que deu para esclarecer muitas dúvidas. Se você está aqui pela primeira vez, o Esporte com K é um projeto onde a gente traz vários atletas, técnicos e profissionais que possam falar e contribuir sobre algo relacionado ao esporte. Se você quer participar, se quer indicar alguém para estar aqui conversando com a gente, me chama ali no direct, e com certeza eu também estou aberta, como o próprio Luiz, para estar esclarecendo dúvidas e batendo um papo. Muito obrigada pela sua presença aqui e até outra hora.